Você já deve ter visto vários artistas viralizando através de conteúdos nas redes sociais, né? Benson Boone, Jake, Tai Verdes, Marina Sena aqui no Brasil, Luan Pereira, o cara da caneta azul. Você já deve ter pensado assim, pô, vou criar meu conteúdo também e vou conseguir o meu lugar ao sol. E toda vez que você tenta, nada, né? Você quer entender o que você pode fazer de diferente para realmente conseguir alcançar um grande público usando conteúdos para as redes sociais? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar 4 conteúdos muito atuais que estão entregando a música certa para o público certo. Mas se esse conteúdo te interessa, já se inscreve no canal e deixa aquela curtidinha marota. Bom, galera, para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Costa, eu sou estrategista musical e mentor de músicos na área de conquista de público usando as redes sociais. E eu estou usando esse formato aqui mais dinâmico, mais orgânico, porque o pessoal falou que orgânico é o novo produzido, né? Então, menos luzinha, menos frufru, uma linguagem bem mais fluida, essa é a ideia nova do canal, beleza? Se vocês gostaram desse formato, comentem aqui embaixo gostei, para eu saber se eu mantenho esse formato aqui ou se eu faço uma coisa mais editadinha, mais bonitinha, mais chantes, do jeito que vocês gostam ou não. Mas então vamos voltar para o assunto. E aí? Você sabe que a sua música é tão boa quanto a desses artistas que viralizaram, ou até muito mais, na verdade. Mas a sua música não chega no público certo, parece que tem alguma coisa de errado. O que está errado, afinal de contas? O que você não está fazendo que essa galera fez? Eu te diria que, na verdade, o problema é que são 2. O primeiro deles é o seguinte, você não está contextualizando a sua música. E o que é contextualizar a sua música? Bom, vou fazer uma referência. Você lembra das novelas? Você lembra que tinha um casal romântico e toda vez que esse casal romântico tinha uma cena, eles colocavam uma música de fundo? E essa música pegou na sua cabeça, se você assiste novela? Se não pegou na sua cabeça, pegou na da sua mãe, do seu pai, enfim. Essa música pegou. Por quê? Simplesmente porque essa música foi contextualizada, ela foi inserida dentro de um contexto que era do interesse dos espectadores dessa novela. Então, contextualizar a sua música é colocar a sua música dentro de um assunto do interesse do seu público e assim fazer com que eles tenham interesse naquele vídeo, independente da música. A música não vai ser a protagonista desse vídeo. Segunda coisa, você precisa quebrar um padrão. Você já reparou que quando você começa a rolar o feed ali, você começa a passar por vários vídeos ali que, mais do mesmo, já assisti parecido, já assisti algo igual, mais anúncio, putz, um monte de anúncio, um monte de coisa igual aqui, não te interessa, e de repente você bate o olho num determinado vídeo e fala, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui tem alguma coisa que os outros vídeos não estavam me oferecendo. Isso é quebrar um padrão. O que quebra um padrão? Essa quebra de padrão ela pode ser temática, como gerando uma curiosidade na pessoa, ou falando algo que é contraintuitivo. Por exemplo, vou tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven num berimbau e eu posso te mostrar. Pô, a pessoa não consegue imaginar a Quinta Sinfonia de Beethoven tocada num berimbau, a pessoa para ver aquilo. Ou até mesmo visual. E o visual pode ser através do formato do seu vídeo, da câmera que você está usando, o modo como você está usando, o ângulo que você está usando, a roupa que você está usando, o cenário onde você está inserido, ou tudo isso de uma vez só. Tudo isso vai ajudar você a quebrar o padrão e se destacar do resto dos conteúdos que essa pessoa está arrastando para cima toda hora na timeline dela. Tá, Bruno, mas e os tais dos conteúdos que você tinha comentado que você ia falar, que vão viralizar a minha música? Bom, eu vou falar. Mas antes deixa eu dar um disclaimer aqui. Viralizar nem sempre é bom. Você precisa ter um grande alcance sim, mas especificamente para o seu público-alvo. Uma coisa que eu vejo muita gente errando nas redes sociais é tentando conversar com todo tipo de público. Ou seja, fazendo uma gracinha, fazendo uma trend, fazendo uma coisa aqui e não para de fazer isso. Só faz esse tipo de conteúdo. Em momento nenhum mostra a própria música. O que acontece? As pessoas que estão chegando estão seguindo pelo humor, pela trend, pelo divertimento, mas nunca pelo interesse na música. Então é necessário que você entenda contextos que vão fazer com que as pessoas tenham interesse em ouvir a sua música. Além do que, já alerto, viralizar não é da noite para o dia. Isso é uma construção. Então tenha paciência, crie conteúdo com frequência, com quantidade, porque é a quantidade que vai fazer com que de cada 10 vídeos você acerte talvez um. E isso vai fazer com que você realmente viralize a sua carreira e a sua música. Dito isso, vamos lá para os formatos dos vídeos. O primeiro deles é a base para quase todos os outros, é o mini clipe. A ideia do mini clipe é a mesma do clipe.
O clipe era uma contextualização de uma música, se você for parar para pensar. Mas a ideia do miniclip é que ele seja rápido e simples. Você vai se filmar com o seu próprio celular. Lógico, se você tiver uma câmera melhor, você pode usar também. Mas a princípio você vai usar simplesmente a câmera do seu celular em algum lugar interessante, com diversas trocas de roupa, para que você possa fazer diversos miniclips. O miniclip ele tem de 20 a 40 segundos. E você vai performar cantando ou tocando a sua música, e depois você vai tirar o áudio original e sincronizar com a sua música produzida. Isso é um miniclip. Para você aumentar o engajamento e a retenção nesse vídeo, coloque uma legenda com a letra da música rolando no próprio vídeo e use uma frase no início para contextualizar essa música, usando a temática da própria música. Então se a sua letra, por exemplo, fala sobre o fim de um relacionamento, você vai falar assim: se você acabou de tomar um pé na bunda, escute essa música. Ou ainda o famoso POV, acabei de levar um pé na bunda e estou cantando essa música para desestressar. O segundo formato que está muito em alta é uma contextualização de uma música autoral. Esse formato foi feito pela primeira vez por um outro músico viral chamado Charlie Puth. É um nome meio complicado, tá escrito aqui embaixo. What if there was a song that started off like... E nesse momento o que você vai fazer é simular como se você estivesse acabando de criar aquela música. Você pode dizer assim: e se esse baixo dessa música fosse assim? Dum, 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 dum. E daí você vai gravar a linha desse baixo. E se tivesse uma guitarra mais ou menos assim? Galera, eu não sei imitar instrumentos. E você vai gravar essa linha de guitarra. E se a melodia fosse mais ou menos assim? E daí você vai montar a melodia exata da sua voz na música, obviamente. E a bateria pode ser assim, mais ou menos. E daí você vai montar a trilha da bateria. Aviso aos produtores musicais: não tente montar as trilhas que eu cantei porque vai ficar uma merda. No final você vai falar assim: quer ver como é que ficou o resultado final? E daí você mostra a música toda montada. and put them all together. Thought the day you disappeared that it was over. Didn't even hear you leaving. E pode ser o miniclip da sua música. Você pode finalizar esse vídeo com o miniclip da sua música, com a música já toda produzida e você performando essa música como se estivesse cantando na hora. Esse formato foi o grande responsável pela viralização do próprio Charlie Puth. Por quê? Porque você gerou um contexto interessante, curioso, para que as pessoas assistam a montagem dessa música e ouçam a música até o final. O terceiro formato é o React. Foi com esse contexto que a música do Jake viralizou. Sabe aquela música? It's your golden hour. Sim, eu também não sei cantar. Mas vocês sabem da música que eu estou falando, que viralizou há um ano atrás, mais ou menos. E os vídeos do Jake eram feitos desse modo. Ele iniciava fazendo um react com alguma pessoa que seja de um contexto comum de todas as pessoas. Por exemplo, mostrei essa música para minha mãe e olha só o que aconteceu. Mostrei essa música para minha professora do primário e olha só o que aconteceu. Playing my song for my childhood piano teacher until this happened. I'm nervous. Mostrei essa música para os meus avós e olha como eles reagiram. Todo mundo tem avô, todo mundo tem mãe, todo mundo tem professora do primário. E as pessoas ficam curiosas para saber como é que elas reagiram àquela música que aquele artista até um momento estranho criou e querem ficar até o final para ver as reações. No meio do vídeo, ele ainda vai colocando alguns ganchos de retenção, em que ele fala: o final é impressionante. Ele vai mostrando, ele vai fazendo cortes, mostrando o rosto de como que a pessoa está reagindo quando ela está ouvindo a música. E no final, geralmente ele termina com essa pessoa chorando, ou fazendo alguma declaração, ou falando alguma coisa. Então ele entrega aquela recompensa que a pessoa está esperando no final do vídeo. Isso é importante, porque senão as pessoas vão esperar até o final, não vão ver nada do que elas estavam esperando, e daí elas vão se sentir irritadas com você. Agora, cá entre nós, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse react pode ser combinado, tá? E o quarto contexto é o sketch. O sketch é uma encenação, um pequeno teatro, onde você vai inserir a sua música no meio disso. É mais ou menos a mesma ideia de colocar a música no fundo de uma novela. Então você vai contar histórias. As pessoas, elas são fascinadas por histórias desde que elas nasceram. Então ali você vai poder inserir um contexto interessante. Por exemplo, estou indo no estúdio porque eu terminei com a minha namorada e tô triste.
e daí mostra você entrando no estúdio e conversando com o produtor, e o produtor falando, pô, por que você tá triste assim? Ah, não, porque eu terminei com a minha namorada, aconteceu isso, eu fui traído, tal coisa, e daí o produtor vai falar, tá bom, o que eu posso fazer para te ajudar? Olha, coloca aquele beat mais triste que eu vou contar uma parada aqui. E aí você coloca um videoclipe da sua música. Você se dubla como se você estivesse gravando aquela música naquele momento, tira o áudio original, bota a música sincronizada e no final você avisa as pessoas de que aquela música é sua e que se ela quiser ouvir na íntegra é só ela digitar nos comentários quero e daí você vai poder mandar essa música pro pessoal. Tá, Bruno, mas eu não sei se me interessei por nenhum desses contextos. Existem outros contextos que podem fazer com que a minha música viralize? Sim, existem vários. E daí depende muito da sua criatividade. Dentro da minha mentoria, por exemplo, eu ensino 11 contextos diferentes só para o conteúdo hipnótico, que é aquele conteúdo responsável por trazer pessoas novas para o seu perfil. Agora aqui, cabe mais um disclaimer. Mesmo que um vídeo desses viralize, isso vai fazer com que a sua carreira musical aconteça? Não. Você tem que se manter fazendo conteúdos para que as pessoas que foram impactadas ouçam novamente a sua música, tantas vezes quanto for necessário para elas memorizarem e quererem ouvir no Spotify. Então faça diversos vídeos e teste diversos contextos. Até porque esses contextos acabam cansando se você usar demais. Então use o suficiente, quando você perceber que está perdendo a hype, você vai precisar ser criativo de novo. Só vídeos desse tipo vai fazer com que você crie fãs? Também não. Esse é só o primeiro passo. Fazer com que as pessoas te conheçam e conheçam a sua música. Depois disso, você ainda tem que fazer com que essas pessoas se interessem por você e criem uma identificação, um carinho por você como artista. E ainda gerar autoridade, gerar uma admiração nessas pessoas, trazendo elas dessa jornada desde o desconhecido até que elas vão se tornando cada vez mais fãs do seu trabalho. É disso que trata a estratégia das chaves, que é justamente a estratégia que eu aplico com os meus mentorados dentro da Mentoria Orquestra. Se você tem interesse em conhecer a Mentoria Orquestra, aqui embaixo na descrição tem o link para você se inscrever para uma chamada comigo e assim a gente conversar sobre a possibilidade de você se tornar um mentorado meu e aprender isso e implementar junto comigo na sua carreira musical. E se esse vídeo te ajudou e você ainda não deixou o like e se inscreveu, faça isso agora. Clique em se inscrever e deixe aquele like para me ajudar a continuar criando vídeos. Até o próximo.